A história do avivamento Azusa. Capítulo 3. O pastor Pendleton assume a liderança. Domingo 26 de agosto, o pastor Pendleton e mais ou menos 40 pessoas de sua congregação entraram na missão da rua 8 com a Maple para adorar conosco. Haviam recebido o batismo e falavam em línguas na sua própria igreja, e a igreja Rollins os havia expulsado por causa desse crime imperdoável. Quando soube que a igreja iria julgá-los por heresia, convidei-os para unir-se a nós, caso fossem expulsos. 2 dias depois foram expulsos e aceitaram meu convite. Vieram todos. O irmão Pendleton declarou que, depois dessa experiência, nunca mais colocaria outro telhado de doutrina sobre sua cabeça. Estava determinado a prosseguir com Deus. Milhares estão presos em sistemas eclesiásticos, dentro de barreiras sectárias, enquanto a grande pastagem de Deus está aberta para todos, cercada apenas pela palavra do Senhor. Então haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. A teologia tradicional, as verdades e as revelações parciais logo se transformaram em lei. A consciência é totalmente amarrada, como faziam antigamente com os pés das meninas na China, e fechada contra qualquer progresso futuro. Domingo 9 de setembro foi um dia maravilhoso. Diversas pessoas ficaram prostradas sob o poder de Deus durante horas. O altar esteve repleto o dia todo, sem praticamente interrupção alguma entre as reuniões. Vários receberam o batismo. Naqueles dias pregávamos muito pouco. As pessoas ficavam arrebatadas em Deus. O irmão Pendleton e eu geralmente podíamos ser encontrados totalmente prostrados na pequena elevação da frente, com o rosto em terra em oração durante as reuniões. Era quase impossível sair dessa posição naqueles dias. A presença do Senhor era tão real, essa condição durou longo tempo. Nós pouco fazíamos para dirigir as reuniões. Todos estavam olhando somente para Deus. Quase sentíamos necessidade de pedir desculpas quando chamávamos a atenção do povo para fazer os anúncios. Era uma marcha crescente de vitória. Deus conseguia a atenção do povo. A congregação às vezes ficava convulsionada pelo arrependimento. Deus tratava profundamente o pecado naqueles dias. O pecado não podia permanecer no arraial. Logo depois, deixei a missão da rua 8 com a Maple para o irmão Pendleton, pois estava cansado demais para continuar trabalhando ininterruptamente nas reuniões. Eu estava desgastado pela oração e pelas reuniões e precisava muito de uma mudança e de um período de descanso. O Espírito exalta a Jesus. No princípio do trabalho pentecostal, meu espírito foi muito exercitado para que Jesus não fosse deixado de lado, perdido no templo, por exaltarmos o Espírito Santo ou um dos dons do Espírito. Parecia haver muito perigo de se perder de vista o fato de que Jesus é tudo em todos. Procurei mantê-lo como tema e figura central diante do povo. Jesus deve ser o centro da nossa pregação. Tudo vem dele. O Espírito Santo é dado para mostrar o que é de Cristo. João 16, 14 e 15. A obra do Calvário e a expiação pelos nossos pecados devem ser o centro de nossas considerações. O Espírito Santo nunca desvia a atenção de Cristo para si mesmo, mas o revela de maneira mais completa. Corremos o mesmo perigo hoje. Não há nada mais profundo ou mais alto do que conhecer Jesus. Deus nos dá tudo para esse fim. O único Espírito, Efésios 4:4, é dado para este fim. Cristo é a nossa salvação, nosso tudo, a fim de poderes compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Efésios 3, 18 e 19. Tendo o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1, 17. Era para conhecer a Cristo que Paulo se esforçava. Filipenses 3, 10. Certa noite, fui levado de repente
a apresentar Cristo à congregação da rua Eight com a Maple. Estávamos nos esquecendo dele ao fazer exaltação excessiva ao Espírito Santo e aos dons. Naquela noite, submeti Cristo à consideração dos irmãos presentes. Eles se surpreenderam e se sentiram culpados imediatamente. Deus me levou a agir assim. O povo viu o erro cometido e o perigo de tudo isso. Uma noite, nessa época, quando eu estava pregando sobre Cristo, colocando-o diante do povo no seu devido lugar, o Espírito testificou de tal forma o seu agrado que fui tomado por sua presença e caí inerte no chão, sob uma poderosa revelação de Jesus na minha alma. Caí a seus pés como João na ilha de Patmos. Escrevi um folheto nessa ocasião, do qual reproduzo os seguintes trechos. Não podemos ter uma doutrina, nem buscar uma experiência a não ser em Cristo. Muitos querem buscar poder de qualquer fonte disponível, de maneira a fazer milagres, atrair a atenção e a adoração do povo para si mesmos, tirando de Cristo toda a glória e gabando-se na carne. A maior necessidade religiosa de nossos dias é de verdadeiros seguidores do manso e humilde Jesus. O entusiasmo religioso acaba logo. O espírito humano é tão predominante, esse espírito religioso que quer se mostrar. Mas precisamos apegar-nos ao nosso texto, que é Cristo. Só Ele salva. A atenção do povo deve estar, antes de mais nada e sempre, voltada para Ele. Um verdadeiro Pentecostes produz poderosa convicção do pecado e uma volta para Deus. As manifestações falsas produzem apenas excitação e admiração. Pecado e egoísmo não sofrem nenhum perigo substancial por causa desse tipo de manifestação. Devemos receber o que a nossa convicção nos impõe. Acredite no que lhe disser a fome do seu coração e prossiga com Deus. Não permita que Satanás lhe roube o seu verdadeiro Pentecostes. Qualquer trabalho que exalte mais ao Espírito Santo e aos dons do que a Jesus acabará em fanatismo. Tudo que nos leva a exaltar e a amar Jesus é bom e seguro. O inverso estragará tudo. O Espírito Santo é uma grande luz que só se focaliza em Jesus, a fim de que ele seja revelado. O relatório de testemunhas de fora. A.S. Orwell, tradutor do Novo Testamento, era um ardente amigo do Pentecostes e buscava o batismo. Escreveu o seguinte no Way of Fight: o sangue de Jesus é exaltado nessas reuniões como raramente vi em outros lugares. Há grande poder manifesto no testemunho de Jesus, com grande amor pelas almas perdidas. Há também derramamento dos dons do Espírito. As reuniões são na Rua Azusa, na Igreja do Novo Testamento, onde Joseph Smalley é o pastor. Algumas pessoas desta igreja foram as primeiras a falar em línguas, mas muitas se retiraram, pois se sentiram tolhidas em sua própria igreja. Reuniões também acontecem na Rua Eight com a Maple, onde os pastores Bartleby e Pendleton são os principais líderes. Em setembro de 1906, apareceu no Way of Fight a seguinte carta escrita pelo Dr. Dumblin de Toronto, Canadá, que estava visitando Los Angeles naquela época. Talvez alguns dos seus leitores se interessem pelas impressões de um estranho em Los Angeles. Uma obra graciosa do Espírito, similar que houve em Gales, está se processando aqui. Enquanto aquela se processou, principalmente nas igrejas, esta se processa fora delas. As igrejas não a querem, ou até o presente momento, mantêm-se distantes, críticas e com o espírito condenatório. Tal como o trabalho em Gales, esse é um avivamento feito por leigos, guiados pelo Espírito Santo e realizado em auditórios, prédios velhos e semidestruídos, ou em qualquer lugar que consigam para realizar a obra. É um movimento extraordinário que pode ser considerado singular pelo aparecimento do dom de falar em línguas. Há 3 missões diferentes nas quais se podem ouvir línguas estranhas. Tive o raro prazer de passar ontem à noite na reunião do pastor Bartleby,
ou para ser mais exato, onde ele e o pastor Pendleton são líderes nominais, mas onde o Espírito dirige tudo. Jesus é proclamado cabeça e o Espírito Santo seu executivo. Não há pregação, coral, órgãos ou coleta, a não ser o que é voluntariamente colocado em uma mesa ou na caixa pendurada na parede. Deus estava presente de forma poderosa na noite passada. Alguém começou a cantar, talvez tenha cantado 3 ou 4 hinos, salpicados de aleluias e améns. Depois uma pessoa com a alma sobrecarregada levantou-se e gritou: "Glória a Jesus!" E entre soluços e lágrimas contou uma grande batalha e uma grande libertação. Depois, com o rosto brilhando, 3 ou 4 ficaram em pé. Um começou a louvar o Senhor e depois com as mãos levantadas e rompeu em uma nova língua. O pastor Pendleton então contou como sentiu necessidade e buscou o batismo e como Deus o batizou com uma experiência da presença divina, amor e ousadia que nunca antes conhecera. Os oficiais da sua igreja quiseram que ele se retirasse e muitos saíram com ele e uniram-se ao pastor Bartleman. Depois, uma senhora idosa de doces feições, uma luterana alemã, testemunhou que quando ouviu o povo louvando a Deus em línguas, orou para ser batizada no Espírito. Posteriormente, quando estava já deitada, começou a falar em línguas em louvor ao Senhor a noite inteira para espanto dos filhos. Em seguida, uma exortação em línguas muito suave veio do pastor Bartleman e uma pessoa após a outra chegaram ao altar até que este se encheu de adoradores. Qualquer que seja a crítica que possa ser feita a esse trabalho, ele é endossado divinamente e o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2:47. Creem que esse avivamento ainda esteja na sua infância e garantem que um grande derramamento é iminente. Estamos na véspera desta dispensação. A mensagem que vem pelo dom de línguas é a de que Jesus está voltando. O Dr. Dumble escreveu outra vez para o mesmo jornal: na igreja do pastor Bartleman, as reuniões se realizam todas as noites, todo dia de domingo e toda a noite de sexta para sábado. Não há uma sequência fixa para as reuniões que devem seguir a direção divina. O abençoado Espírito Santo é o dirigente responsável. Os líderes e pastores ficam prostrados quase todo o tempo com o rosto no pó ou ajoelhados no lugar onde geralmente se encontra o púlpito, mas não há púlpito, coral nem órgão. Uma jovem, presente pela primeira vez nessa reunião, foi visitada pelo Espírito e ficou meia hora com o rosto brilhando, deitada no chão, sem perceber os que estavam ao seu redor, tendo visões indescritíveis. Logo começou a dizer: "Glória, glória, glória a Jesus", e falou fluentemente em uma língua estranha. No domingo, a reunião foi desde a manhã até a meia-noite. Não houve pregação, só oração, testemunho, louvor e exortação. Na realidade, retiraram o máximo possível de plataformas e púlpitos no princípio. Não havia uso para eles. Classes sacerdotais e abusos eclesiásticos deixaram de existir. Todos eram irmãos e estavam livres para obedecer a Deus, que podia falar por intermédio de quem quisesse. Ele havia derramado seu Espírito sobre toda a carne, até sobre os seus servos e as suas servas. Atos 2, 17 e 18. Só homenageávamos os homens por seus dons e ministérios dados por Deus. Quando o movimento foi se apostatando, começaram a ser feitas plataformas mais altas, as roupas ficaram mais solenes, os corais foram organizados e as orquestras de instrumentos de cordas apareceram para deslumbrar o povo. Os reis voltaram a ocupar seus tronos. Não eram mais irmãos e por isso as divisões se multiplicaram. Enquanto o irmão Seymour manteve a cabeça na velha caixa de madeira, tudo correu bem em Azusa. Depois fizeram um trono para ele também. Agora não temos só uma hierarquia, mas muitas. O futuro deste avivamento.
Em 1906, escrevi para outro jornal religioso o seguinte: aflitos com a maldita incredulidade, prosseguimos para cima, com a maior dificuldade, lutando pela restauração da gloriosa luz e do poder da Igreja, antes derramados com tanta abundância, mas agora há muito perdidos. Temos estado por tanto tempo na escuridão da descrença causada pela queda da Igreja, que nossa tendência é resistir à luz, pois nossos olhos estão fracos. A Igreja caiu tanto que quando Lutero tentou restaurar a verdade da justificação pela fé, a Igreja de seu tempo resistiu e lutou contra ela como se fosse a pior heresia. Alguns pagaram por isso com a própria vida. Ocorreu o mesmo na época de Wesley, mas agora temos a própria restauração da experiência de Pentecostes. Com as chuvas seródias, uma restauração do poder e de maior glória, a fim de acabar a obra que foi iniciada. Seremos elevados ao nível primitivo da Igreja para terminar o seu trabalho, partindo do ponto em que nossos antecessores pararam quando o fracasso os atingiu. Assim faremos, e rapidamente, cumprindo a última grande comissão para abrir o caminho para a volta de Cristo. Devemos interromper os séculos de fracassos da Igreja e a longa e sombria idade de escuridão e, remindo o tempo, sermos totalmente restaurados ao poder, à vitória e à glória originais da Igreja. Procuremos sair pela graça de Deus de um cristianismo corrupto, retrógrado e espúrio. As sinagogas de uma igreja orgulhosa e hipócrita estão voltadas contra nós para desacreditar-nos. Os mercenários clamam por nosso sangue. Os escribas e os fariseus, os sumos sacerdotes, os principais das sinagogas estão todos contra nós e contra Cristo. Los Angeles parece ser o lugar, e esta a ocasião, no plano de Deus para a restauração da Igreja ao seu lugar, favor e poder primitivos. Chegou a hora da completa restauração da Igreja. Deus falou com seus servos em todas as partes do mundo e todas as nações, como antigamente vieram para o Pentecostes, para depois sair e levar as boas novas da salvação. A base de operação para o último Pentecostes mudou-se da antiga Jerusalém para Los Angeles, por toda parte. Deus tem criado um tremendo anseio por essa experiência. O país de Gales foi designado apenas como berço para a restauração mundial do poder de Deus. De novo escrevi nesse jornal: se algum dia os homens tentarem controlar, enquadrar ou se apropriar dessa obra de Deus para a própria glória ou para a glória da organização, descobriremos que o Espírito se recusará a agir. A glória nos deixará. Se não for dado o devido lugar a Deus nessa obra, ela se tornará uma obra que os homens jamais sonharam ver. Quão horrendo seria se o Senhor fosse forçado a retirar seu bendito Espírito de nós ou a privar-nos dele numa hora como esta, por causa das nossas tentativas de imitá-lo. Alguns dos gafanhotos devoradores do passado foram o espírito partidário, as diferenças sectárias, os preconceitos, etc. Todos carnais e contrário à lei do amor, do corpo único de Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. 1 Coríntios 12:13. A satisfação com o nosso próprio eu nos levará à derrota. Ó irmão, pare de dar voltas incessantes nesse caminho batido, em que toda a erva já parou de crescer, e busque pastos verdejantes próximos às águas correntes. No Way of Feed escrevi o seguinte: estamos voltando da idade escura, da decadência e da queda da Igreja. Estamos vivendo os momentos mais decisivos de toda a história. O Espírito está pondo de lado nossos planos, esquemas, nossas tentativas e teorias, e está agindo novamente. Aqueles que acolchoaram muito bem os seus ninhos estão lutando ferozmente, não podem santificar-se para alcançar essas condições. O minério precioso da verdade, que trouxe a emancipação da Igreja da escravidão, do domínio humano, veio à luz em uma forma necessariamente rude no princípio, como metal bruto. Como na natureza,
Ele estava cercado por toda espécie de elemento desprezível e prejudicial. Pessoas extravagantes e violentas tentaram identificar-se com o trabalho. Uma verdade gigantesca está lutando no seio da terra, soterrada pela avalanche de males retrógrados que apareceram através da história da igreja. Mas ela em breve romperá, sacudindo todo esse refúgio indesejável que ainda se prende inevitavelmente a ela. Cristo, afinal, será proclamado cabeça. O Espírito Santo é a vida. Os membros são, em princípio, um só corpo. Outros trechos de Way of Faith. Percebemos atualmente entre nós manifestações de uma nova ordem que está saindo do caos e do fracasso do passado. A atmosfera está carregada de expectativa pelo ideal. Entretanto, a descrença atrasa nosso processo. Nossas ideias pré-concebidas nos traem diante das oportunidades e nos leva à perda e à ruína. Mas o mundo hoje está despertando, espantado no seu culpável sono de indolência e morte. Cartas nos inundam de todos os lados do mundo inteiro, perguntando ansiosamente: o que isto quer dizer? Temos visto o pulso da humanidade, especialmente da igreja de hoje, a grande expectativa. E essas crianças ansiosas e famintas estão clamando por alimento. A especulação fria e intelectual só lhes tem oferecido negativas. O reino do Espírito não pode ser alcançado pelo intelecto sozinho. O sobrenatural tem nos despertado novamente o reconhecimento do fato de que Deus ainda vive e opera entre nós. As maneiras antigas de agir estão desaparecendo. O sino funerário anuncia sua morte. Novas formas, uma nova ordem e vida estão aparecendo. Naturalmente, está havendo uma tremenda batalha. Satanás move suas hostes para impedir que isso se realize. Nós, porém, venceremos. O minério precioso precisa ser refinado, depois de extraído. O precioso deve ser separado do vil. Pioneiros rudes abriram o caminho para que nós avançássemos pelo mato cerrado. Espíritos positivos e heróicos são necessários para esse trabalho, mas depois formas mais puras surgirão. Desde a queda do homem, Deus tem um único propósito e interesse com relação à humanidade: trazer o homem de volta para si. Toda a velha dispensação, com seus divinos tratamentos, servia para esse fim. Deus reconhecia só um povo, o povo de Israel. Ele tinha um propósito para essa nação. Todas as suas funções e atividades eram para um objetivo. Toda a sua adoração apontava para esse fim: trazer de volta a raça humana, as nações para o verdadeiro conhecimento de Deus e trazer o Messias para o mundo. Jesus Cristo tinha um único interesse em vir ao mundo. Sua segunda vinda aguarda também esse propósito único. Quando este evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mateus 24:14. E a maldição será retirada, mas estará a igreja hoje trabalhando com todos os seus recursos para esse fim. E com tal propósito, se estiver, certamente não caberá o acúmulo egoístico de propriedade e riquezas, além do que realmente precisamos. Não podemos mais ajuntar tudo o que queremos para nós mesmos e depois jogar para o Senhor algumas moedas, das quais na verdade não precisamos. Invertemos totalmente a ordem depois da queda da igreja primitiva. Deus requer exatamente a mesma consagração de todos. E é aqui que entra o caso de Ananias e Safira. Não é um décimo que Deus quer nesta dispensação, mas tudo. Todo o corpo é templo do Espírito Santo e devemos pertencer-lhe 100% em todo o tempo. Pertencemos a Ele. Ele nos criou e nos resgatou. Redimiu-nos depois que havíamos hipotecado a propriedade dele, não a nossa, para o diabo. Em nenhum sentido somos donos de nós mesmos.
Fomos redimidos pelo sangue. Quanto tempo levará ou teria levado para evangelizar o mundo sob esse princípio de vida? Pense nessas coisas. A igreja está agindo normalmente, de acordo com o padrão divino? O sistema político-religioso, desde a igreja primitiva até hoje, é na maior parte uma instituição híbrida mestiça. Está cheio de egoísmo, desobediência e corrupção. Seu reino tornou-se deste mundo, ao invés de ser um chamamento de cidadania celestial com armas espirituais. Os homens que Deus usa. A questão doutrinária também tem sido uma grande batalha. Muitos eram dogmáticos demais na missão Azusa. Afinal, doutrina é apenas o esqueleto da estrutura. São os ossos do corpo, mas precisamos da carne para cobrir os ossos. Precisamos do Espírito no interior para dar vida. As pessoas precisam de Cristo vivo, não de contendas dogmáticas sobre doutrina. A obra foi muito prejudicada no princípio por zelos sem sabedoria. A causa sofreu o maior dano, como sempre, por intermédio de pessoas que vinham das suas próprias fileiras, mas Deus tinha alguns verdadeiros heróis dos quais ele podia depender. A maioria destes surgiu da obscuridade total para a proeminência e poder repentinos e em seguida desapareceram com a mesma rapidez depois de concluída a sua obra. Alguém o expressou bem. Homens como estrelas aparecem no horizonte segundo a ordem de Deus. Essa é uma verdadeira evidência de uma genuína obra de Deus. Os homens não fazem os tempos, como alguém também disse acertadamente, mas os tempos fazem os homens, até chegar o tempo. Nenhum homem pode produzir um avivamento. O povo precisa estar preparado e um instrumento também. O historiador Dalbigné disse bem: Deus tira do mais extremo retraimento os instrumentos fracos por meio dos quais ele se propõe a realizar grandes coisas. E depois de permitir que resplandeçam por um tempo com fulgor deslumbrante em um palco ilustre, ele os despede novamente para a mais profunda obscuridade. Em outro lugar, ele diz: Deus normalmente retira os seus servos do campo de batalha apenas para mandá-los de volta mais fortes e mais bem armados. Foi assim que aconteceu com Lutero, preso depois do seu triunfo brilhante sobre os grandiosos da terra. Dalbigné ainda escreve: há momentos na história do mundo, como na vida de Carlos II da Inglaterra ou de Napoleão, em que decidem a carreira e a fama de um homem. É o momento em que sua força e seu potencial de repente lhes são revelados. Há um momento análogo na vida dos heróis de Deus, mas é uma direção oposta. É o momento em que reconhecem pela primeira vez sua incapacidade e insignificância. Daquela hora em diante recebem força de Deus lá do alto. Uma grande obra de Deus nunca é realizada pela força natural do homem. É entre os ossos secos na escuridão e secura da morte que Deus se apraz em selecionar os instrumentos pelos quais ele se propõe a irradiar através da terra a sua luz, regeneração e vida. Zwinglio era um homem de constituição, caráter e talentos fortes, mas seu defeito era justamente essa sua força. Para ser um instrumento do agrado de Deus, sua força natural deveria cair, e ele teria de passar por um batismo de adversidade, fraqueza e dor. Lutero passou por isso naquela hora de angústia, quando sua cela e os longos corredores do convento ressoaram com seus gritos lancinantes. Zwinglio experimentou, entrando em contato com a enfermidade e a morte. Os homens precisam conhecer as próprias fraquezas antes que haja esperança de conhecer a força de Deus. A força natural e a habilidade humana são as maiores barreiras à obra e à operação de Deus. Por isso, as mortes espirituais foram tão profundas, especialmente na vida dos obreiros e pregadores dos primeiros dias da missão Azusa. Deus estava preparando seus obreiros para a missão dele. O caminho da unidade.
O Espírito está trabalhando para que haja união entre os crentes, para que haja apenas um corpo e a oração de Cristo seja respondida, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia. João 17:21. Mas os santos estão sempre dispostos demais a servir um sistema ou partido e a lutar por um interesse religioso egoísta ou partidários. O povo de Deus está preso em gaiolas denominacionais. O erro sempre leva ao exclusivismo militante. A verdade está sempre pronta para abaixar e lavar os pés dos santos. Pertencemos ao corpo de Cristo completo, tanto no céu quanto na terra. A Igreja de Deus é uma só. É uma coisa horrível ir por aí desmembrando o corpo de Cristo. Como parecerão ridículas e perversas as insignificantes divergências entre cristãos à luz da eternidade. A questão é Cristo, não alguma doutrina a seu respeito. O Evangelho proclama Cristo e o exalta, e não qualquer doutrina. Conhecer a Cristo é o alfa e o ômega da fé e prática cristãs. A igreja no princípio era uma comunidade de irmãos dirigida por alguns irmãos, porque um só é nosso mestre, e vós todos sois irmãos. Mateus 23:8. Temos excesso de espírito de liderança, o que divide o corpo e separa os santos. Estamos completando o círculo da queda da igreja primitiva até a volta ao primeiro amor e unidade, ao único corpo de Cristo. É para esta igreja, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, que Cristo voltará. Efésios 5:27.